espetacular episódio, ocorrido nos arredores da Vila de Trancas, na província de Tucumã, é um dos casos clássicos da ufologia argentina. O fato ocorreu em 21 de outubro de 1963, a 3 quilômetros do povoado. Ali ficava a casa de campo da família Moreno, que naquele dia encontrava-se reunida. De suas janelas, eles observavam os movimentos do incrível evento. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O fato ocorreu em 21 de outubro de 1963, a 3 quilômetros do povoado. Ali ficava a casa de campo da família Moreno, que naquele dia encontrava-se reunida. Eram eles Antônio Moreno e a esposa Teresa Cairos Moreno, suas filhas Yolanda Moreno Colotti e Argentina Moreno Chaves. O grupo era composto ainda por 3 meninos de pouca idade e a jovem Dora Martim Guzmán, encarregada das tarefas domésticas. Às 21h30, Dora disse a seus patrões que estava acontecendo algo estranho em um lugar próximo da ferrovia Belgrano, que passava a 250 metros da casa. Curiosos, o Sr. Moreno e sua filha Yolanda foram à janela e observaram o que se passava. No pátio da ferrovia estava estacionado alguma coisa cuja natureza não puderam precisar, que se parecia com um pequeno trem recoberto por luzes de uma intensidade impressionante, conforme descreveram as testemunhas. Ao seu redor, movia-se um grupo de pessoas como se estivessem realizando alguma tarefa. A primeira ideia que lhes ocorreu foi de que poderia se tratar de algum acidente ou que talvez os operários da ferrovia estivessem fazendo algum reparo. Pouco depois, já alarmados, os morenos imaginaram se tratar de alguma sabotagem com a empresa. Mas essas ideias foram sendo descartadas ao observar as estranhas mudanças de cor nas luzes. Aquilo os induziu a pensar que estavam frente a algo inexplicável. Yolanda pediu a sua irmã que fosse até o portão averiguar o que ocorria. Havia 5 cães da fazenda que se movimentaram estranhamente, mudos, durante toda a duração dos acontecimentos. O silêncio foi seguido por várias dúzias de aves do galinheiro, canos de luz sólida. Em depoimento, o comissário Marcos Fidêncio Hidalgo, subdiretor de segurança da Belgrano, informou ao chefe de polícia que a senhora Argentina Moreno Chaves saiu de dentro da casa para verificar o que estava ocorrendo. Depois de cruzar o pátio, notou que entre as sombras da noite pairava no ar algo como uma espécie de prato gigante. Atemorizada, regressou à residência de campo e contou o que havia presenciado. Alguns segundos depois, as irmãs voltaram a sair e Yolanda iluminou o objeto com uma lanterna. De dentro do aparelho, emergiu um potente raio luminoso que cegou as moças, produzindo a sensação de queimar seus rostos. O objeto se iluminou completamente e começou a lançar feixes de luz violeta, enquanto uma densa neblina branca o envolvia as irmãs. As mulheres correram aterrorizadas para casa e se trancaram, colocando móveis e objetos pesados atrás da porta, escondendo os filhos e presas de um pânico crescente. Contudo, o UFO cada vez mais próximo da via férrea prosseguia iluminando um grupo de vultos que se deslocavam de um lugar a outro. Novos objetos em formas de disco foram se aproximando da propriedade, dos quais partiam raios de luz sólida, que não deixavam penumbras e iluminavam tudo como se fossem potentes canos luminosos. De suas janelas entreabertas, os morenos seguiam os movimentos e observavam os detalhes do incrível acontecimento. Yolanda revelaria mais tarde algo que não se atreveu a dizer em suas primeiras declarações. A luz atravessava as paredes e iluminava o interior da parte da casa sem janelas, onde dormiam os meninos, que nesse momento começaram a suar. O mesmo ocorreu com os cães, que demoraram muito a ser acordados. O brilho do UFO que permanecia sobre os canteiros da horta da propriedade era replicado por outros feixes de luz que provinham da ferrovia.
O objeto de maior tamanho, com aproximadamente 25 metros de diâmetro, expelia focos que iluminavam toda a área como se fosse dia. Assim mesmo, Yolanda informou que a luminosidade parecia poder ser tocada, tanto que em determinado momento saiu no pátio de casa e com seu antebraço tocou a luz, que se recolheu em seguida dentro do objeto. As irmãs puderam observar que o artefato tinha 6 janelas ao redor. Após 40 minutos, os 6 objetos menores levantaram o voo, afastando-se na direção da Serra de Medina. Junto com eles também foi o 7º objeto, maior. Todos deixaram um espesso nevoeiro que permaneceu sobre o lugar por longo tempo. Após o desaparecimento dos artefatos, os cães começaram a uivar e mantiveram-se assim por várias horas e durante cerca de 20 dias seguintes. As melhores evidências do caso Trancas são as análises de substâncias pulverizadas encontradas onde as naves atuaram, parecidas com talco, realizadas pelo Dr. Walter Gonzalo Tel, chefe do laboratório do Instituto de Engenharia Química da Universidade de Tucumã. Os resultados são impressionantes: 96,48% do carbonato de cálcio e 3,51% de carbonato de potássio, isto é, cálcio quase em estado puro. Também foram encontradas bolinhas de cálcio e magnésio sobre as vias da ferrovia Belgrano, que também tinham o mesmo estado de pureza. No local onde estava a horta, o solo ficou queimado e foi inútil voltar a semear por vários anos. Onde esteve o UFO maior foi descoberto um círculo perfeito com 25 metros de diâmetro e a terra seca, em que nada cresceu até cerca de 6 anos após o acontecimento. Ficavam ali as impressões e as evidências físicas do fenômeno, assim como testemunhas pasmas com aquele espetacular incidente ufológico. Um evento de suma importância para a casuística ufológica argentina e mundial.